Já faz 14 dias que estamos aqui e ainda não conseguimos trocar de roupa. Mandem pra gente alguma roupa de baixo, linhas e agulhas. Mandem também um pouco de pão, mesmo que seja só aquelas cascas que vocês dão pros coelhos aí de casa. E por favor, contem pra gente o que aconteceu com o papai e a mamãe. Vocês podem me mandar um pedaço de pão ou um bolinho? Aceitaremos tudo com muita gratidão. Essas e outras dezenas de cartas foram escritas pelas crianças de Lidice para os seus parentes, que estavam presos em um outro campo de concentração. Dias depois, seus familiares as liam cheios de esperança, sem saber que aquelas cartinhas já carregavam apenas o eco de vozes que jamais seriam ouvidas outra vez. Não fiquem bravos comigo por estar incomodando e pedindo tanta coisa. Quem sabe um dia eu possa retribuir. Esse é o canal do Rosa e eu estou no que sobrou de Lidice, um vilarejo da antiga Tchecoslováquia, outrora simples e tranquilo, mas que entrou para a história ao ter a sua inocência ceifada pela covardia dos nazistas. Aviso: este vídeo contém narrações de cenas fortes das atrocidades cometidas pelos nazistas e não é recomendado para pessoas sensíveis. Até onde vai a crueldade humana? A antiga Tchecoslováquia viveu essa pergunta de forma brutal e precoce. Antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial, em 1938, a Alemanha nazista anexou os Sudetos, região habitada majoritariamente por alemães étnicos, e logo em seguida ocupou o restante do território tcheco. A invasão deu origem ao Protetorado da Boêmia e Morávia, antecipando de forma sombria as políticas de repressão e terror que os nazistas iriam impor aos países ocupados durante a guerra. Na terra tcheca, o sofrimento começou cedo, mostrando ao mundo o verdadeiro alcance da crueldade nazista. Para administrar a região e reprimir a resistência, Adolf Hitler nomeou Konstantin von Neustadt como governador. No entanto, a sua atuação não satisfez o Führer, que exigia uma repressão ainda mais severa contra os tchecos. Em setembro de 1941, Hitler decidiu substituir Neustadt e enviou a Praga um de seus oficiais mais temidos e leais, Reinhard Heydrich, que chegou à capital tcheca determinado a sufocar a resistência com mão de ferro, instaurando um regime de terror no protetorado. Diante desse cenário, o governo tcheco no exílio, sediado em Londres, viu uma oportunidade de abalar a cadeia de comando nazista. Planejou então um ousado atentado, nomeado Operação Antropoide, que teve como objetivo assassinar Heydrich. Na primavera de 1942, o plano foi executado em pleno centro de Praga. A morte de Heydrich representou um duro golpe ao esforço de guerra nazista e uma humilhação para Hitler. Contudo, a retaliação alemã não tardou. Seguiu-se uma onda de terror, prisões, torturas e execuções sumárias. Mas o vilarejo de Lidice foi escolhido para uma punição exemplar. Em 10 de junho de 1942, Lidice foi destruída. Todos os homens adultos foram executados, as mulheres deportadas para campos de concentração e as crianças separadas de suas famílias. Em poucas horas, Lidice foi erradicada do mapa. Lidice foi mencionada pela primeira vez em crônicas no ano de 1318. Já naquela época, a comunidade possuía um ponto de referência importante, a Igreja de São Martinho, construída em 1352, cujas ruínas estão bem aqui atrás de mim. Em 1713, os registros mostram que já havia uma escola no vilarejo. A população começou a crescer na segunda metade do século XIX. Isso aconteceu por causa da expansão industrial de Kladno, uma cidade que fica aqui pertinho, por causa da mineração de carvão e a ativação do primeiro alto-forno em 1855. Lidice, então, se transformou em uma aldeia mineradora bastante movimentada.
Para se ter uma ideia, em 1848 eram 270 habitantes vivendo em 33 casas. Já em 1890, esse número havia quase que dobrado, 506 pessoas morando em 50 casas. Mesmo após a ocupação da Tchecoslováquia pelas forças nazistas no fim da década de 1930, Lidice se manteve como um local calmo e bom para se viver. Um típico vilarejo do interior, como muitos que existem no Brasil. Porém, em 10 de junho de 1942, tudo mudou. Mas para entender o que aconteceu aqui, precisamos voltar um pouco no tempo e ir até Praga, a capital do país, que fica a mais ou menos 20 quilômetros daqui. Em dezembro de 1941, nos arredores de Praga, então capital da Tchecoslováquia ocupada, os paraquedistas Jan Kubiš e Josef Gabčík deram início à missão que marcaria para sempre o destino da Segunda Guerra Mundial e, tragicamente, também o futuro de Lidice. O plano, autorizado pelo presidente tchecoslovaco no exílio em Londres, Edvard Beneš, era claro: assassinar o governador do Protetorado da Boêmia e Morávia, Reinhard Heydrich. Heydrich era mais que apenas o opressor que aterrorizava a Tchecoslováquia. Ele foi um dos arquitetos da solução final, a macabra estratégia de extermínio dos judeus da Europa. Durante meses, Kubiš e Gabčík planejaram cada detalhe da operação, que recebeu o codinome de Operação Antropoide. Com a transferência iminente de Heydrich para a França, onde ele deveria reprimir a resistência francesa, o tempo se tornava cada vez mais curto. Em 27 de maio de 1942, nesta esquina aqui em Praga, o atentado foi finalmente executado. Apesar de a arma de Gabčík falhar no momento decisivo, Kubiš improvisou e lançou uma granada contra o carro de Heydrich, ferindo-o gravemente. O oficial nazista sucumbiu dias depois a uma infecção no hospital, tornando a missão um sucesso histórico. Heydrich foi o único membro do alto escalão nazista assassinado durante a guerra. O impacto do feito foi colossal. Hitler perdeu não apenas um dos seus favoritos, mas também o seu oficial mais cruel e estrategista. No funeral de Heydrich, Hitler vociferou seu desejo de vingança. A partir daí, a fúria do regime nazista se abateu com toda a força sobre o povo da Tchecoslováquia. A caçada aos responsáveis foi implacável. Milhares foram presos, torturados e executados na busca pelos assassinos. Após uma dura investigação, os paraquedistas foram localizados refugiados aqui em Praga, na igreja dos santos Cirilo e Metódio. Centenas de soldados nazistas cercaram o local. Após horas de uma feroz resistência, Jan Kubiš, Josef Gabčík e seus companheiros, encurralados e sem nenhuma esperança de fuga, escolheram a morte em combate, usando suas últimas balas contra si mesmos dentro da igreja. No entanto, para os nazistas, a execução dos patriotas não bastava. Eles precisavam dar uma lição que servisse de exemplo. E o pretexto veio através de uma carta que foi interceptada pela Gestapo, que mesmo sem ter informações comprometedoras, foi associada de forma equivocada a um vilarejo próximo de Praga.
Foi assim que Lidice se tornou o principal alvo da vingança nazista. Era para ser um dia de verão, ensolarado como esse. E a tragédia do pequeno vilarejo e de seus 503 habitantes começou nas primeiras horas após a meia-noite do dia 10 de junho de 1942. Os acontecimentos daquele dia foram registrados em um documentário, filmado pelos próprios nazistas responsáveis pelo crime brutal contra pessoas inocentes. Embora seja um filme mudo, ele pode ser compreendido por qualquer pessoa, tendo servido, inclusive, como documento número 379 nos julgamentos de Nuremberg, dos líderes alemães nazistas, em 1945. Trechos desse registro podem ser vistos em uma gravação exibida no museu aqui do Memorial de Lidice. Naquela noite, todos os homens com idade entre 14 e 84 anos foram colocados no porão aqui da fazenda dos Horak e na manhã seguinte, a partir das 7 da manhã, eles começaram a ser selecionados, primeiro em grupos de 5. E eles eram trazidos para o jardim da casa e um pelotão de fuzilamento os aguardava. Ao final daquela matança, todos os 173 homens da vila jaziam aqui, onde estão até hoje. Enquanto os homens de Lidice encaravam seu triste destino, as mulheres e crianças foram levadas para o ginásio da escola secundária de Kladno, a cidade que fica aqui perto. Lá ficaram por 3 dias sem saber o que tinha acontecido com os homens da vila na manhã do dia 10. Posteriormente, as mulheres foram deportadas para o campo de concentração de Ravensbrück, o que para a maioria delas significava a morte. As crianças foram separadas das suas famílias e enviadas para outro campo de concentração em Chełmno, hoje parte do território polonês. Para as mães, os nazistas mentiram, dizendo que as crianças seriam levadas para o mesmo lugar que elas, mas em um ônibus separado. Algumas dessas crianças foram selecionadas para a adoção por famílias alemãs para que fossem reeducadas ou germanizadas, e acabaram sobrevivendo. 17 delas foram encontradas e resgatadas após a guerra. Porém, é impossível descrever em palavras a agonia das outras 82 crianças. Elas permaneceram no campo por mais algumas semanas, e foi nesse período que elas foram autorizadas a escrever aquelas cartinhas aos seus parentes. No entanto, quando essas cartinhas chegaram ao seu destino e finalmente puderam ser lidas, as mãos que as escreveram já não podiam escrever mais nada. Os nazistas assassinaram todas as 82 crianças com gás de escapamento, em veículos especialmente adaptados para isso.
Depois de expulsar os habitantes daqui, os nazistas deram início à destruição completa do vilarejo. Primeiro, eles atearam fogo a todas as casas e, em seguida, demoliram tudo com explosivos plásticos. E não pararam por aí. Eles destruíram também a igreja e até o último lugar de repouso dos habitantes, o cemitério. Em 1943, tudo o que restava aqui em Lidice era um terreno vazio, o mesmo terreno vazio que a gente vê hoje. A notícia da destruição de Lidice se espalhou rapidamente pelo mundo. Apesar da intenção nazista de apagar o pequeno vilarejo tcheco do mapa, eles não conseguiram. Diversas cidades ao redor do globo adotaram o nome de Lidice em homenagem ao vilarejo que foi massacrado. E muitas mulheres que foram nascidas naquela época foram batizadas com o nome de Lidice, inclusive no Brasil. Lidice continuou viva na memória das pessoas dos 4 cantos do planeta. No Brasil, a ideia de homenagear Lidice surgiu em uma sessão do Instituto dos Advogados Brasileiros, realizada em 17 de setembro de 1942, quase um mês após o Brasil declarar guerra contra a Alemanha nazista. Mário Ascioli, então procurador da República e secretário do Instituto, encaminhou uma proposta para dar o nome de Lidice à antiga Vila do Parado, antes conhecida como Santo Antônio do Capivari, no então município de Itaverá, que hoje pertence ao município de Rio Claro. A inauguração da Lidice brasileira aconteceu por volta das 13 horas do dia 10 de junho de 1944, data em que a destruição da Lidice tcheca completava 2 anos. A ocasião também marcou a inauguração da nova escola pública da região, com capacidade para 300 alunos, e cujo nome, Presidente Beneš, homenageava o então presidente da Tchecoslováquia no exílio em Londres, Edvard Beneš. No pós-guerra, as autoridades aliadas não perdoaram os envolvidos com a destruição da cidade tcheca. Em 1946, Karl Hermann Frank, o SS que ordenou o aniquilamento de Lidice, foi preso e julgado pelo Tribunal Popular de Praga. Sua execução foi presenciada por 7 mulheres de Lidice que sobreviveram à guerra. Em uma grande manifestação pela paz, realizada em 10 de junho de 1945, que reuniu inclusive mulheres sobreviventes de Lidice, o governo tchecoslovaco anunciou a reconstrução do vilarejo. Ao todo, 340 habitantes de Lidice foram assassinados pelos nazistas. Depois do fim da guerra, 143 mulheres retornaram para casa, e após 2 anos de buscas, 17 crianças puderam ser devolvidas às suas mães. Em 1947, a pedra fundamental da nova Lidice foi lançada a 300 metros do local original, e em maio de 1948 começaram as obras das primeiras casas. Com o empenho de voluntários vindos de todas as partes da Tchecoslováquia e também do exterior, foi erguido um moderno vilarejo com 150 casas. Simultaneamente, foram construídos o centro comunitário, a agência dos Correios e a Casa de Cultura e também um centro comercial. O terreno onde ficava o antigo vilarejo foi preservado como memorial, com a vala comum dos homens de Lidice, um monumento e um museu. Entre o memorial e a nova vila,
foi inaugurado em 19 de junho de 1955 o Jardim da Paz e da Amizade, onde milhares de roseiras vindas de diferentes partes do mundo foram plantadas. Assim, a vida em Lidice parou por um breve momento, apenas para ressurgir das cinzas, fortalecida pela solidariedade de pessoas de todo o mundo. O mundo nunca esqueceu o crime cometido pelos nazistas em Lidice. E décadas depois, o sofrimento coletivo ganhou expressão universal através do monumento idealizado pela escultora Marie Uchikilova. Em 1969, profundamente tocada pela tragédia, Uchikilova decidiu criar uma homenagem que extrapolasse a memória de Lidice, concebendo um tributo voltado a todas as crianças vítimas de guerras. Nasceu o projeto do Monumento às Crianças Vítimas de Guerras, um arranjo de 82 esculturas de bronze, meninos e meninas, em tamanho ligeiramente maior que o real, reunidas num campo aberto, voltadas para o vazio deixado pela destruição da vila. A obra ultrapassa o memorialismo tradicional. As crianças de bronze não choram, nem gritam. Algumas exprimem serenidade, outras confusão, muitas apenas fitam o horizonte. Esse grupo silencioso ergue-se como uma acusação coletiva à barbárie, convidando quem passa por aqui, por Lidice, à reflexão, à compaixão e à vigilância diante dos horrores que a humanidade é capaz de infligir aos inocentes. O monumento, hoje reconhecido pela Unesco, tornou-se o primeiro memorial global dedicado às crianças vítimas de guerras. Ao homenagear as crianças de Lidice, abraça simbolicamente também todas as crianças que sofreram e sofrem com a violência e o exílio em todos os continentes. O caminho para tornar esse monumento realidade foi longo e penoso. Durante quase 20 anos, Uchikilova trabalhou sozinha, financiando do próprio bolso. Em novembro de 1989, ela faleceu subitamente de um ataque cardíaco, sem ver o seu sonho totalmente concretizado aqui no solo de Lidice. Após a sua morte, o seu esposo Jiří Hampl assumiu a missão de perpetuar a obra. Com a continuação das doações e o apoio da opinião pública internacional, foi possível finalizar as esculturas restantes e instalá-las paulatinamente entre 1995 e 2000. O processo de restituição simbólica das crianças a Lidice terminou com a inauguração da última estátua no ano de 2000. Mais do que homenagear as vítimas de Lidice, a obra de Marie Uchikilova transformou-se em um símbolo mundial da inocência ceifada pela violência e da necessidade constante de resistir ao esquecimento. O monumento não tem apenas a função de denúncia, mas também de alerta e principalmente de esperança. Produzir esse vídeo foi especialmente difícil, não apenas por causa dos desafios técnicos que envolvem a produção de um vídeo, mas também devido à carga emocional a qual a gente foi submetido durante todo o processo, desde a construção do roteiro, as gravações e também na edição. Em Lidice, ao estar diante do monumento às crianças vítimas de guerra, os meus pensamentos foram inundados por reflexões sobre os impactos dos conflitos para a população civil. E nesse momento, é impossível não pensar nas crianças. E o que me deixa mais triste é saber que essas cenas de violência acontecem até os dias de hoje. É com essa reflexão que eu gostaria de encerrar esse vídeo. Sempre que ouvirmos discursos expansionistas ou virmos territórios sendo atacados ou ocupados, devemos lembrar que, no final, quem vai pagar a conta são os inocentes. Quem vai pagar a conta são as criancinhas. Uma história só tem valor quando ela é ouvida. Você pode me ajudar a fazer essa história ser ouvida por muito mais pessoas. E não é com dinheiro. Toda vez que você interage com um vídeo aqui no YouTube, a plataforma entende que esse conteúdo é importante e ela passa a mostrar o vídeo para muito mais gente. Por isso, a ajuda que eu peço é simples e também não vai te custar nada. Deixe o seu like aqui no vídeo
inscreva-se no canal e, se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Assim, essa história vai chegar muito mais longe.